Eu realmente percorri os lugares todos dentro do avião. Eu entrei como comissário de bordo em 1970, em que eu, a seguir à descolagem, fiquei a ser o único motor que tinha. A situação mais crítica de qualquer voo é imediatamente a seguir à descolagem, né? O momento mais crítico, porque o avião está pesado, o motor vai no regime máximo, tudo aquilo está nos limites, se falha o motor, o avião ainda não tem energia, a velocidade é baixa. O que eu digo às pessoas que têm medo de voar, muitas pessoas vêm ter comigo a dizer: eu fiz um voo horrível de turbulência, fiquei cheio de medo, nunca mais quero voar, não sei o quê, não sei o quê. Depois eu tenho que explicar a essa pessoa que a turbulência não faz mal nenhum ao avião, não deita aviões abaixo. Não... A forma que nós temos, mas que não convence muita gente, são as estatísticas. Prestes a aterrar, eu pedi ao copiloto gear down, portanto para descer o trem, e auto brake medium. O auto brake, a travagem automática, tem mínimo, médio e RTO, que é o máximo. E o rapaz que era novito, em vez de carregar no médio, carregou no máximo, que não se usa, que só se usa, não se usa para aterrar, porque aquilo parece uma âncora, portanto o avião para. Desculpa ter interrompido a tua introdução, mas estás agora a ouvir mais uma fórmula do sucesso. Como é habitual, o meu nome é Ruben Dias Marques e ao meu lado está o meu co-host Bruno Lopes e Silva, que te vai apresentar o nosso convidado de excelência de hoje. Hoje temos connosco o José Correia Guedes. O José tem um percurso de excelência na área da aviação, tem sido comandante da TAP, atualmente é autor e ainda uma voz pública com grande influência tanto nas redes como na televisão. José, obrigado por estares aqui connosco e Prazer. diz-me como é que o percurso de comissário a comandante influenciou a tua fórmula do sucesso. Isso é a fórmula de sucesso. Que eu realmente percorri os lugares todos dentro do avião. Eu entrei como comissário de bordo em 1970. Eu, na altura, eu tenho que contar a história um bocadinho, o que está a montante disto. Eu estava a estudar engenharia, fui chamado para prestar serviço militar em Angola, como aconteceu a quase todos os homens da minha geração. E quando regressei, era suposto continuar a estudar. Eu queria levar, necessitado de um grande esforço, porque estive 3 anos parado, portanto, tinha chegado ao segundo ano e iria começar do princípio outra vez, né? E, entretanto, começaram a surgir estas oportunidades quando eu regressei. Começaram a aparecer anúncios da TAP. A TAP estava a crescer, a TAP tinha 16 aviões na altura, hoje tem 100, na altura tinha 16 aviões. A TAP queria crescer e precisava de gente, precisava de comissários e precisava de pilotos, porque a Força Aérea não deixava ser pilotos em número suficiente, porque precisava deles para as guerras que havia em três frentes, em Angola, Moçambique e na IE. Apareceram esses anúncios e eu candidatei-me, precisava de um emprego, precisava de ganhar dinheiro e candidatei-me às duas coisas. Nunca na vida me tinha passado pela cabeça ser piloto de aviões, nem pouco mais ou menos, nem nos meus sonhos mais delirantes. Mas como reunia as condições todas, candidatei-me e comecei então a fazer uma bateria de exames, meses e meses e meses, porque o que é que acontecia? A partir de uma determinada altura, a TAP e outras companhias europeias começaram a pensar que seria boa ideia formatar pilotos desde o princípio para a aviação comercial, porque até aí os aviões vinham da aviação naval, nos Estados Unidos há uma tradição muito grande de pilotos da aviação naval, na TAP também, os primeiros pilotos da TAP vinham da aviação naval, entretanto a aviação naval extinguiu-se e deu lugar à Força Aérea Portuguesa a partir de 1952, se não estou em erro. E portanto, a TAP iniciou esse programa de formar pilotos a partir de nada para a aviação comercial, porque são coisas completamente diferentes, a aviação comercial e a aviação militar. E com bons resultados, porque hoje a esmagadora maioria dos pilotos têm origem, vêm da aviação civil, das escolas civis, e os militares são hoje uma minoria. E fui aceito como comissário imediatamente e fiz o curso de comissário e comecei imediatamente a voar e comecei imediatamente a voar num curso, o que provocou em mim um choque cultural, porque enorme. Eu sou do norte do país, sou de Vila de Conde, e nunca tinha saído de Portugal. A exceção feita a Angola, mas Angola na altura era Portugal, portanto eu nunca tinha saído de Portugal. Portugal era um país atrasado, rural, muito, muito provinciano, e a minha primeira viagem como comissário para Nova Iorque, não é? Vocês imaginem o choque cultural que isto Em que ano? provocou. Desculpa, José, em que ano? 1971.
Eu entro, começo a frequentar o curso, mas começo a voar em 1971. Começo a voar como comissário em 1971. Entretanto, vem a minha aprovação para o curso de piloto, quase cerca de um ano depois, porque a TAP fazia um curso por ano, e dei comigo a ir para os Estados Unidos, para Vero Beach, que é uma cidade a norte de Miami, onde estive 1972 e 73 a fazer o curso de piloto, que depois completei cá em Portugal, com mais um ano, portanto, andei sensivelmente 3 anos a fazer esta preparação. Eh, Acabado o curso, a TAP definiu como política da casa, da companhia, que os pilotos, os futuros pilotos, começassem a carreira como mecânicos de avião. Na altura, os aviões tinham comandante, copiloto e mecânico, flight engineer, de maneira que eu passei um ano como flight engineer. Aprendi o avião todo de trás para a frente, da frente para trás, parafusos, bombas hidráulicas, elétricas, o que só me fez Mas, bem. desculpa, José, o trabalho do flight engineer é quando o avião está no chão ou até mesmo em viagem o flight engineer tem um papel? Originalmente, eh, eu tenho um livro escrito sobre isso, sobre um acidente que houve com um avião americano da Pan Am em 1943, durante a guerra, o Uhum. Yankee Clipper, que era um hidroavião, o único que fazia a ligação durante a guerra entre Nova Iorque, entre a América e Europa. Vinha de Nova Iorque para Lisboa, fazia escala na Horta para abastecimento, porque ele não tinha autonomia suficiente, e depois seguia até Lisboa, e depois daqui. Portugal era um país neutro durante a guerra, como vocês sabem, né? Portanto, isso era permitido. Depois daqui os passageiros iam para onde entendessem. Hum, Nessa altura havia 5 elementos no cockpit: comandante, copiloto, navegador, fazia a navegação astro, portanto, para a altura dos astros, para encontrar a localização do avião e depois para corrigir rumos. Havia o radiotelegrafista tinha uma chave de Morse para comunicar, pi, 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 porque na altura os rádios VHF eram praticamente inexistentes e as comunicações eram extremamente difíceis, portanto as comunicações eram feitas por, eh, por Morse, e havia um mecânico de voo. Nessa altura, o mecânico era mesmo mecânico, ou seja, ele afinava motores, ele mudava os óleos, ele fazia tudo e mais alguma coisa, até fazia afinações em voo, porque dentro da asa havia um túnel que dava acesso aos motores. Eram motores de 18 cilindros, 9 Uhum. mais 9, e que, desgraçado, tinha que se enfiar dentro da asa. Vocês não imaginam, nem eu imagino, porque não sou desse tempo. Bom, mas para dizer que nessa altura o mecânico era mesmo mecânico e nas escalas intermédias improvisadas o mecânico fazia reparações. Uhum. Pois essa função evoluiu para outra coisa que se chama operador de sistemas. Continua a chamar-se mecânico, a minha licença dessa altura é a licença de mecânico de voo, depois passou a chamar-se operador de sistemas, que é um nome muito mais chique. Porque era de facto isso que o operador de sistema fazia. Geria os sistemas do avião. O sistema de combustível, geria os tanques, um tanque que tivesse mais combustível que outro, ele equilibrava. Geria os sistemas de ar-condicionado, de pressurização, os sistemas hidráulicos, elétricos, sei lá, se houvesse falhas de um gerador, de uma coisa assim, era ele que tinha que lidar com esses problemas. Portanto, o nome operador de sistema está bem aplicado porque, de facto, aquilo que anteriormente foi um mecânico era agora mesmo um operador de sistemas. Prova Essa sistema. função depois desapareceu, né? Portanto, eu estive nisso durante um ano, o que também só me fez bem. Depois saltei para o lugar de copiloto, que era aquilo que eu queria, porque foi para aquilo que eu fui formado, e depois finalmente como passei para comandante, que era o objetivo da carreira, e o objetivo máximo da carreira, que eu já sei que é aquilo que vocês me vão perguntar a seguir, é ser o comandante do maior avião e mais moderno avião da companhia, facto que consegui também atingir a categoria de examinador, line check captain. Eu fazia exames em voo aos meus colegas, portanto, fazia avaliações aos meus colegas. Portanto, em termos de sucesso na carreira, obviamente eu não sou a pessoa indicada para me avaliar, mas subi os degraus todos que havia para subir. Isso deixa-me muito feliz e muito orgulhoso. Entretanto, acabei a carreira, continuo ligado aos aviões de outra forma, mas Uhum. em termos de carreira profissional foi essa, exatamente.
continuas a contribuir muito com a tua opinião também, relativamente a algumas das coisas que acontecem com a aviação hoje em dia, e nós acompanhamos muito, muito dos teus artigos e das publicações que publicas. Mas temos aqui algumas questões sobre a tua história, que é uma história extremamente inspiradora, e a primeira questão que eu tinha para te fazer é: como é que alguém nessa altura, que chega a viver nos Estados Unidos, volta a viver em Portugal depois de ver que existe quase outro planeta dentro deste planeta? Como é que foi essa sensação de voltar cá e voltares a viver em Portugal? A questão é muitíssimo pertinente, eu já te vou explicar porquê. Eu, como disse, Portugal era na altura, antes de 25 de Abril, um país super atrasado, super rural. Eh, Nós, às vezes, até tínhamos um bocadinho, sei lá, a minha geração, de... havia um sentimento, um certo sentimento de vergonha por causa do atraso, porque vinham os outros acontecerem coisas extraordinárias nos outros países. Só para vos dar uma ideia, quando eu comecei a voar como comissário, eh, choviam pedidos para eu trazer coisas do estrangeiro para Portugal que não haviam. Olha, por exemplo, discos. Discos lançados lá fora. Estamos a falar no tempo dos Beatles e dos Rolling Stones. Enfim, esse tempo já tinha um bocado passado. Mas sei Uhum. lá, pai, dos Pink Floyd. Ou assim. Havia discotecas em Lisboa que eram abastecidas diretamente por pessoal da TAP, porque os discos eram Ah, pois. lançados lá fora e chegavam cá 6 meses depois, se chegavam. Ah. E depois coisas extraordinárias, a gente ficava fascinado com os relógios, os relógios japoneses que ainda não existiam em Portugal. Coca-Cola não se podia beber em Portugal, coisas extraordinárias, era assim. Portanto, só para vos dar uma ideia do atraso, havia uma diferença grande. A exposição a esse mundo, claro que me abriu grandes, enormes horizontes durante esse tempo todo. A questão, e ainda por cima, eu vim de lá com uma licença de piloto FAA, Federal Aviation Administration. Na altura, ainda hoje, é uma licença muito importante, mas na altura era uma licença que abria portas em qualquer parte do mundo. Portanto, Uhum. se eu era bom para voar nos Estados Unidos, era bom para voar em qualquer parte do mundo. E, mas não, voltei para Portugal. O meu sonho, concluído o curso, era começar a voar pela TAP. Todos nós tínhamos um grande orgulho na TAP, que era de facto uma companhia de excelência já na altura, apesar de ter poucos aviões. Uhum. Entretanto, acontece o 25 de Abril. Portanto, eu já vos falei, estive nos Estados Unidos 72 e 73, depois acabei o curso em 74, no ano em que se dá o 25 de Abril. E aí sim o país entrou numa enorme convulsão social e económica. Eu não sei dizer exatamente quantas vezes, mas o FMI teve que intervir 2 ou 3 vezes, porque o país foi à bancarrota. E nesse período, sim, eu considerei, entretanto casei, nessa altura considerei a possibilidade de emigrar. Não queria, alguns colegas meus emigraram, porque, como vocês muito bem sabem, não sei se alguma vez vos passou isso pela cabeça, ir viajar pelo estrangeiro é muito bom, 3 meses, 6 meses, um ano, o que seja, mas nós queremos morar na nossa terra, com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa gente. É sempre esse o objetivo. E pensei nisso durante 3 ou 4 anos, até que a situação política estabilizou. Tive sempre de mala feita, preparado para sair, quer dizer, se houvesse aqui uma outra revolução que esteve para acontecer, uma contra-revolução, e principalmente se as condições financeiras do país não nos proporcionassem uma vida com um mínimo de qualidade. Mas não, o país aguentou-se e depois começou então a progredir, principalmente a partir do momento em que entrou para a Comunidade Económica Europeia. Aliás, comemoraram-se agora 40 anos Uhum. dessa entrada. E isso é que marca praticamente o dia em que Portugal começou realmente a convergir com os outros países da Europa e a criar condições a todos os níveis. Mas sim, passou-me pela cabeça sair do país. Felizmente nunca tive necessidade de cumprir toda a minha carreira na TAP. Fui emprestado 2 vezes, mas fui emprestado por minha vontade. A TAP vendia aviões e mandavam os pilotos de brinde para ensinar, para voar os aviões enquanto a companhia compradora não tivesse os seus próprios pilotos preparados. É interessante. Nessa condição, fui uma vez para a República Dominicana, como vocês estão a imaginar, foram umas belas férias. E outra vez fui para Malta, que também foram umas belas férias, portanto, aqui no Dois Mediterrâneo. bons destinos para fazeres a tua entrega de novos aviões.
Olha, neste caso, a manutenção de pré-aviões que estavam a começar a voar. E faziam também formação de pilotos, nesse caso? Ou não, era só mesmo operá-los Não, nós até não aterrarem? fazíamos formação de pilotos, Ok. nós voávamos os aviões enquanto os pilotos Ok. dessas companhias ainda não estavam preparados para os voar. Eram aviões antigos, já muito velhos, era o Boeing 707. Olha, são os aviões que andam hoje aí a fazer de aviões-tanque. Ok. Nessas missões chamam-se KC-135, mas são basicamente Boeing 707. Tem pequenas diferenças, são baseados no modelo, na versão original do Boeing 707, que é o Boeing 367, mas isto é só uma parte, uma conversa que não interessa a ninguém. José, uma questão que acho que faz parte, e nós estamos aqui contigo já há alguns minutos, mas acho que característico da tua pessoa, e acho que é isso que é capaz de ter feito diferença ao longo não só da tua carreira e da tua vida, mas também que faz hoje com aquilo que gostas de fazer na escrita, na comunicação, que é, eu acho que tens uma inteligência emocional e também daquilo que já ouvi teu, histórias como a questão do sequestro e outras questões que falas nas tuas partilhas. Isto requer uma inteligência emocional muito grande. São diferentes países, são diferentes culturas, interagir com diferentes, e aqui desculpa se for leigo, mas torres de controlo de diferentes circuitos, tudo isso requer que tu tenhas uma calma e uma inteligência emocional, uma capacidade de negociação muito elevada. Isso foi algo que te acompanhou ao longo da vida, foste aprendendo com estas necessidades todas de é mais este país que eu conheço, é mais esta forma de agir, ou é algo que te foi inato ou que tu procuraste, ou seja, estudaste, conseguiste ver para te estar aqui a manter ou te manteres aqui com esta capacidade, diria eu, de comunicação em diferentes frentes e em frentes que requerem uma inteligência emocional diferente do que aquela mera que nós precisamos no dia a dia. Bem, eu começaria, eu sou naturalmente uma pessoa calma e controlada, muito emocionalmente controlada. Hum, eu penso que quando nos fazem um screening para esta profissão, eu fiz uma série de testes psicotécnicos, que esse fator, quer dizer, o self-control, a atitude perante o perigo, eu estive envolvido em várias situações de perigo, faz parte da profissão, portanto, não tem nada de extraordinário, nós somos treinados para lidar com situações de perigo. A profissão é extremamente estressante, de todos os aspectos, não é só o facto de estarmos a 40 mil pés com 300 passageiros às costas, dependentes de nós, e nós sabermos que estamos. Quantas vezes eu pensei nisso? Estou aqui, sou eu e Deus, não tenho ninguém para me ajudar, né? Aconteça o que acontecer, eu tenho que resolver os problemas. Isso é estressante. E depois, as próprias características da profissão. Eu penso que há uma profissão única no mundo neste sentido. Não há nenhuma outra profissão em que as pessoas, os profissionais, homens e mulheres, sejam avaliados 5 vezes por ano. Nós Yeah. somos avaliados 2 vezes por ano em simulador, sessões técnicas, portanto, exames técnicos que duram normalmente à volta de 6 horas, entre a parte teórica e a parte prática, 2 vezes por ano. Somos avaliados 2 vezes por ano clinicamente, vamos aos médicos, passamos um dia a fazer testes, exames e assim. E somos avaliados uma vez por ano em voo, em linha, que era aquilo que eu fazia, quando vos disse há pouco que era Line Check Captain, era isso. Portanto, e qualquer destes cinco exames pode acabar com a tua carreira. E Ok. frequentemente acaba. Portanto, isso Sério? gera, Ok. gera um stress muito grande e pronto, faz parte da nossa vida e nós temos que aprender a viver com isso. E não é só o stress da possibilidade do acidente, claro que isso acontece, mas eu tive 2 ou 3 situações difíceis e em todas elas eu gosto muito de falar sobre o medo, porque eu assumo que tenho medo e eu gosto de dizer que tenho medo. Não Ok. tenho medo de tudo, não tenho medo de voar, mas tenho. Isto para dizer às pessoas também que o medo. Há muita gente que tem medo de voar. Dizer às pessoas que o medo faz parte da nossa vida. E ainda bem que faz parte, porque o medo eh, é uma espécie de uma barreira que acontece à nossa frente que nos impede de fazer disparates. Portanto, nós chegamos a uma certa altura e, como temos medo, não queremos morrer, o medo é o nosso instinto de conservação, né? O medo não nos deixa ir para além daquela barreira. E o que eu ia dizer, em 2 ou 3 situações difíceis que eu tive na vida, enquanto piloto, aquilo que eu notei é que enquanto a crise durou, eu não consegui pensar em nada. A gente não tem tempo a pensar em medo, né? Só pensas no medo 1 hora depois da crise estar ultrapassada. Portanto, aí é que há a descarga da adrenalina
E essas emoções todas é que vêm cá para fora. Um dos episódios, que aliás eu até conto nesse livro, foi logo durante o curso de piloto, do treino nos Estados Unidos, em que eu, a seguir à descolagem, fiquei a ser o único motor que tinha. Que é a situação mais crítica de qualquer voo é imediatamente a seguir à descolagem, né? O momento mais crítico, porque o avião está pesado, o motor vai no regime máximo, tudo aquilo está nos limites, se falha o motor, o avião ainda não tem energia, tem, a velocidade é baixa, né? Yeah. E é uma situação crítica. Eu safei-me dessa, hum, com sorte, mas uma das coisas que acontece a seguir a episódios desses é que as pessoas ficam com medo. E eu também, quando durou a crise, que foram um minuto, se tanto, não tive medo nenhum, mas passado uma hora comecei a ficar, a sentir as marcas do medo, o aperto no estômago, umas tremuras e assim. E o meu instrutor, na altura, que tinha sido piloto, piloto militar, dizia-me assim: tu ou vais voar já a seguir, ou Depois não. nunca mais vais voar. Yeah. Eu felizmente estava numa escola que tinha muitos aviões, eles deram-me o avião, eu fui voar e pronto, a crise passou. Mas Uma conheço cena. casos de pilotos que passaram por situações semelhantes, não tiveram essa sorte de poderem ir voar logo a seguir e ficaram marcados para o resto da vida, nunca E mais depois voaram. deixam de voar, ou assim, ou é algo Sim, que. sim, sim, sim. Ok. Que cena. José, duas perguntas rápidas, curiosidade. Quantos países é que já estiveste? E Ah, também nessa ótica, se sabes ou se não sabes, podes ter perdido a conta. E também nessa ótica, se durante a tua carreira, mesmo com esse medo, se de alguma forma, tiveste alturas em que tiveste medo de voar. Ou seja, pergunto isto porquê? Porque há pessoas que falam muito da questão de, olha, andei durante X de anos, depois tive medo, mas depois voltei, ou ao contrário, tinha medo no início e agora já não tenho, outras é nunca tive e agora tenho. Se durante esta carreira, e tu já referenciaste um dos casos que foi esse que voltaste a voar, se depois daí foi algo que se tornou normal e gostei muito da tua abordagem do medo. E pergunto isto porque os nossos ouvintes acredito que muitos se identifiquem e temos aqui a pessoa para responder sim, esta sim. questão, que é se tiveste depois mais vezes na tua carreira que isso aconteceu, opá, ou se depois já era algo tão normal que tu existe isto, existe o medo, mas vamos só embora que a coisa resolve-se. O medo está sempre presente na nossa vida. Não é impunemente que estás com um avião 200, 300 toneladas a voar a 40 mil pés a 900 quilómetros por hora. Quer dizer, isto não é brincadeira, né? Verdade. Não me quero comparar com um piloto de Fórmula 1, mas um piloto de Fórmula 1 tem o mesmo tipo de preocupação. Se eu faço uma asneira, eu mato-me e mato esta gente toda. Portanto, e dizer que uma coisa que isto não mete medo, claro que mete medo. A gente tem é que aprender a lidar com esse medo. E como eu disse, o medo é importantíssimo, porque é o tal instinto de sobrevivência, e impede-nos de fazer disparates, portanto, de fazer exageros. Portanto, nós não queremos morrer, temos o tal medo. O que eu digo às pessoas que têm medo de voar, normalmente as situações de medo são decorrentes de situações difíceis. Muitas pessoas vêm ter comigo a dizer: eu fiz um voo horrível de turbulência, fiquei cheio de medo, nunca mais quero voar, não sei o quê, não sei o quê. Depois eu tenho que explicar a essa pessoa que a turbulência não faz mal nenhum ao avião, não deita aviões abaixo, mas, portanto, há um detonador, há um trigger que despoleta as situações de medo. E as pessoas ficam com medo. Ou uma aterragem mais difícil, qualquer coisa assim. Portanto, e uma vez explicadas essas situações, eu penso que, na maior parte dos casos, as pessoas conseguem ultrapassar esse medo. Mas há casos severos, principalmente em passageiros, de, de fobia de voo. Portanto, depois, felizmente, hoje já há instituições que traçam, instituições, há clínicas, há cursos que tratam esses casos, medo de voar, já cá temos em Portugal, e com bastante sucesso, ao que eu sei. Portanto, já há formas de Boa. combater esse medo. A forma que nós temos, mas que não convence muita gente, são as estatísticas. Vocês acreditam em números, eu acredito em números, mas a pessoa, o aerofóbico, não acredita muito em números. E o facto de eles dizer, como farto de dizer, que em 2023, ainda não fez 2 anos, durante todo o ano, não morreu uma única pessoa em todo o mundo em acidentes com um avião comercial a jato. Eu refiro a jato porque aconteceu com aviões mais pequenos a hélice. Agora estamos a falar de centenas de milhões de passageiros que voaram durante um ano. Estamos a falar de dezenas de milhões de voos e não morreu uma pessoa. Portanto, em termos estatísticos, isto é avassalador. Agora, em muitos casos, isto não chega, porque as pessoas vêm me dizer: mas o avião entrou em turbulência, eu tive tanto medo.
E por muito que eu diga que a turbulência, o avião até se ri da turbulência, não há memória de um acidente provocado por turbulência, é desconfortável, é. As pessoas batem com a cabeça no teto, batem porque não têm o cinto apertado, portanto, Pois. em alguns casos é assim. Mas eu penso que isso hoje já está mais controlado, como eu disse, existem esses cursos que ajudam e as pessoas vão se adaptando com mais facilidade, até porque hoje tornou-se praticamente uma inevitabilidade viajar de avião. A pessoa É. tem que viajar ou por turismo ou por profissão, assim. Carreira. José, isto é um episódio incrível, uma carreira cheia de sucesso e um percurso cheio de sucesso, mas qual é que foi a vez que falhaste ou aquela falha que tu te lembras que marcou a tua vida e o que é que isso te ensinou? Sei, isto é uma pergunta complexa, talvez, mas consegues identificar um ponto na tua vida que tenhas falhado e que isso tenha contribuído positivamente para o teu sucesso? Bom, isso é difícil de dizer. Eu tenho no Twitter uma. Eu tenho uma conta no Twitter onde quase todos os dias intervenho Uhum. e tem uma linha que se chama o Então Pá. É quando um piloto faz uma asneira qualquer, benigna, que não mata ninguém, não morre ninguém, mas faz aquelas asneiras que todos nós fazemos, né? Todos nós fazemos asneiras, vocês fazem, eu faço. E quando tudo corre bem, quando não há grandes estragos, eu brinco um bocado com este tipo de situações. Porquê? Felizmente só aconteceu uma vez comigo. Eu ia para o Funchal, na altura, num Airbus 320, e eu só voei 320 durante um ano, depois fui logo para o 340. Mas ia para o Funchal e levava um copiloto jovem, acabado de largar. E nós temos um procedimento, momentos antes de aterrar, um checklist em que, no Funchal, só o comandante é que aterra. Portanto, a norma TAP, só o comandante é que aterra e de escola. Eh, Prestes a aterrar, eu pedi ao copiloto gear down, portanto, para descer o trem, e auto brake medium. O auto brake, a travagem automática, tem mínimo, médio e RTO, que é o máximo. E o rapaz, que era novito, em vez de carregar no médio, carregou no máximo, que não se usa, que só se usa, não se usa para aterrar, porque aquilo parece uma âncora, portanto o avião para. E só se usa em descolagem, no caso da gente querer abortar uma descolagem, principalmente numa pista curta, como era o Funchal na altura, aquilo agarra o avião. É como se fosse um avião a aterrar num porta-aviões e engatar um daqueles cabos, portanto o avião Uhum. estava Yeah. logo. E eu não reparei, foi o meu erro. Portanto, eu, como comandante do avião, devia ter reparado no que o copiloto fez. O erro foi do copiloto, mas a responsabilidade é minha, né? Claro. E então aconteceu isso. Eu aterrei e a âncora atuou, quando o avião travou em 100 metros, ao máximo, e rebentei dois pneus. E no dia seguinte fui chamado ao meu chefe, que é o que sempre acontece. Quando a gente faz as neiras, no dia seguinte recebe um telefonema para ir tomar um café com o chefe. E quando eu entrei no gabinete, ele levantou-se para mim e diz-me assim: Então, pá, eu, pois, já fiz a asneira, pronto, eu sei. Portanto, essas coisas acontecem. Se me marcou, claro que marcou. Nenhum de nós gosta de fazer asneiras e nenhum de nós gosta de causar Claro. prejuízos. Neste caso, o prejuízo não é grande, são dois pneus, enfim, até eu podia pagar isso se fosse necessário. Mas, pronto, eu costumo dizer, felizmente, que só fiz esta asneira, porque podia ter feito asneiras muito, muito mais sérias e muito mais graves e que frequentemente acontecem nessa profissão. Mas a partir desse momento eu não dei a mínima balda, sempre com o Pois. máximo de atenção ao que o meu colega faz. Porque isso também faz parte de uma coisa em que nós temos na aviação, em termos de disciplina de voo, que se chama CRM. Isso nas indústrias chama-se Company Resources Management, na aviação chama-se Cockpit Resources Management. Portanto, Ok. nós temos que aprender a gerir os recursos que temos, não só os recursos pessoais, mas também os recursos materiais, os equipamentos, os computadores e tudo aquilo. Portanto, nós fazemos cursos para aprender a lidar com isso. E no caso, do ponto de vista humano, temos regras muito específicas, quem faz o quê, quem vigia o quê. Pronto, mas isso agora será um bocado boring para estar a falar nisso. Só para dizer que foi um episódio que me marcou e a prova é que eu estou aqui a contá-lo, mas infelizmente sem grandes consequências. José, vivido disto tudo, todas estas experiências que já partilhaste aqui connosco e quem
está neste momento a ouvir o episódio e que gostou do José até então, procurem outros episódios, outros podcasts, as redes sociais do José também, porque ele tem muito e muitas histórias engraçadas. Mas vivido isto tudo, se a tua vida fosse um filme, qual é que seria o título? Que título darias a um filme que fosse baseado na tua vida? Out of Africa. Vocês não viram o filme? Em Não, português não, não. chamava-se África Minha. Um filme lindíssimo. É um filme lindíssimo. Todo passado em África. Os protagonistas, se eu bem me lembro, eram Robert Redford e a Meryl Streep. E na altura eles voam com. Bem, também tem uma história romântica, assim, mas agora não vou entrar na parte pessoal, né? Mas há cenas fantásticas deles a voarem num avião dos anos 30, um biplano, a voarem baixinho sobre os lagos da África, sobre os animais. É uma coisa, para quem gosta de aviões, para quem gosta de voar, que é o meu caso, que gosta das duas coisas, de aviões e de voar, é uma coisa absolutamente deliciosa. Esse filme marcou-me. Não estou a comparar com a minha vida, porque a minha vida não é tão excitante, nem é tão entusiasmante como é esse filme. Mas como vocês falaram em cinema, ocorreu-me contar este episódio, porque foi realmente um filme que me marcou pela estética, pela parte estética, pela história também, e por essa alegria imensa que é voar baixinho, porque uma coisa é a gente voar a 40 mil pés, que não tem graça nenhuma, os meus colegas que me perdoem. Uma outra coisa é voar baixinho como aos pássaros, cá em baixo, em cima Ver das árvores, e tudo. dos rios e dos lagos, que é uma coisa absolutamente fantástica. A tua vida não tem. A parte da tua vida não ter assim nada de excitante isso é um bocado relativo, porque temos aqui umas histórias. Nós não abordámos neste podcast, mas para quem nos ouve, deixamos também. Portanto, alguém que aterra um avião que fica sem um motor já tem aqui um ponto de adrenalina e depois ainda tem uma história de sequestro dentro de um avião e ainda outras de certeza que não partilhaste Sim, cá, sim, 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 mas que sim. podem ser partilhadas noutra altura. José, entramos aqui na reta final do episódio e é inspirador ouvir alguém que tem um percurso como o teu e os anos de experiência associados a esse percurso. É muito interessante ver a perspectiva e a evolução. Ou seja, tu passaste por uma coisa que nós poderemos passar daqui a um tempo, se lá chegarmos, mas passaste por uma evolução desde que entraste neste mundo da aviação, uma evolução tecnológica gigante, deduzo eu. Portanto, e hoje assistes a um mundo completamente diferente daquele onde tu começaste lá atrás. É claro que isto exigiu adaptabilidade, exigiu que tu fosses adquirindo muito conhecimento, mas também deve ter sido uma sensação para ti de crescimento e de crescimento com esta tecnologia e com estes aviões novos que aparecem. E certamente, como uma criança que descobre um novo brinquedo e aquela excitação inicial, de certeza que também sentiste isso com novas ferramentas de trabalho. E nós, normalmente, no final do nosso episódio, costumamos criar uma fórmula do sucesso para as pessoas que vêm aqui, onde fazemos uma equação para fazer jus ao nome do nosso podcast, fazemos uma equação com dois ou três termos da fórmula do sucesso do nosso convidado. E normalmente cabe-me a mim ter esse papel da fórmula do sucesso. E para ti, José, eu sinto que a fórmula do sucesso, pelos podcasts que já ouvi teus, pelas notícias que já li, ou pelos artigos que já li que também que escreveste, eu sinto que primeiro termo desta fórmula do sucesso acaba por ser muito espírito aventureiro. Isto numa palavra eu dizia aventura. E porquê? Porque não te passava pela cabeça, tu vais, entras no TAP com uma perspectiva não muito focada, depois aceitas um desafio fora da tua zona de conforto. Portanto, alguém que nunca saiu de Portugal, sendo que Angola na altura era Portugal, vai para o outro lado do mundo, não é? Estamos a falar de um oceano de distância, estamos a falar de uma realidade. Aliás, nós estamos a falar de um planeta de distância. Se hoje ainda se notam algumas diferenças, eu nem quero imaginar como é que era naquela altura. Como é que tu aterras nos Estados Unidos, sais e Uhum. pensas, eu estou noutro planeta dentro do planeta Terra. Completamente, sim. Acaba por ser esta capacidade aventureira de ter saído da tua bolha de conforto. E nós, quando falamos da zona de conforto, hoje em dia, talvez essa percepção até seja diferente, porque já vimos numa rede social como é que atua aquele país. Talvez na altura a disseminação de informação não fosse assim tão à mão de semear como é hoje e não desse uma abrangência tão grande de conteúdo sobre o sítio onde ias. E o espírito aventureiro eu acho que foi aqui muito importante. Segunda, resiliência. Portanto, fizeste um curso que pronto, sabemos que tem uma complexidade associada, ainda por cima. Eu também já vi num outro episódio que tu gostavas de ter feito na altura engenharia mecânica, porque gostavas muito de automóveis, relativamente ao sítio onde nasceste, mas a complexidade associada
traz-te aqui também uma capacidade de tu te adaptares a estes novos ambientes onde estavas inserido e a temas complexos fora do teu campo lexical, que é o termo da aviação. Portanto, isto é um nicho. Uma pessoa de senso comum não tem conhecimento sobre o campo da aviação e sinto que isso também é um dos termos extremamente importante. E o último termo que eu gostava de adicionar aqui na tua fórmula do sucesso é a tua capacidade de comunicação. Já te ouvimos em vários sítios, nunca tínhamos tido a oportunidade de falar contigo, mas em todo o lado onde tu falas, e aqui não foi diferente, as pessoas simpatizam muito com a ideia que transmites Muito obrigado. e com a tua história. E isso para nós também acaba por ser marcante, termos a oportunidade de falar diretamente com uma pessoa com tanto sucesso como a José que está aqui connosco hoje. Bruno, não sei se queres afinar a fórmula do sucesso. Deixa-me só terminar aqui com um minuto com uma coisa que me ocorreu quando tu estavas a falar e agradeço as palavras simpáticas que tiveste para comigo. Há pessoas que vêm para esta profissão, como para todas as profissões. Há umas que vêm por paixão e outras que vêm porque vêm. Eu não vim por paixão. Eu vim porque estava à procura de um emprego. E encontrei um emprego interessante. Acho que encontrei o melhor emprego da vida. Não vou discutir isso. Isto para dizer o quê? Eu conheci quer durante o curso, quer durante a minha vida profissional, porque estive muito ligado, também foi com muitos pilotos, aprendizes e assim. E vi gente com uma enorme paixão, mas a que nem sempre correspondia uma vocação. O que é que eu quero dizer? Tu podes não ter uma enorme paixão, eu acho que se calhar até é benigno. Agora, se te dedicares a qualquer tarefa, que foi aquilo que eu fiz, que fui 500% profissional, eu dei tudo o que podia à TAP, fiz dezenas de cursos, se calhar centenas, dei tudo o que tinha, mas nunca tive uma paixão avassaladora pelos aviões. Eu considerava-me a mim próprio um profissional. Pagam-me bem, é uma profissão excitante. Eu fiz a transição da aviação analógica para a aviação digital, que não é brincadeira, portanto, são planetas completamente diferentes. Portanto, isto para dizer a quem vos está a ouvir, e principalmente aos mais jovens, tudo aquilo nós somos capazes de fazer o que quisermos. Não há barreiras. Não precisamos ter uma vocação e fazer um teste vocacional. Ah, você dava bom para médico, para veterinário, para engenheiro. Não, nós queremos ser isto. Temos em nós a capacidade de o ser. Basta que sejamos profissionais, que nos dediquemos ao trabalho e que levemos as coisas a sério, aquilo que eu sempre fiz. Portanto, se eu posso deixar uma mensagem aos vossos ouvintes, é essa: tudo é possível, desde que queiram, não é preciso ter uma paixão, seja pelo que for. Acompanhem o trabalho do José porque é mesmo muito inspirador como estamos aqui a assistir. Obrigado a todos os que ouviram até aqui. É um prazer ter-vos connosco na Fórmula do Sucesso e já sabem que só trazemos os melhores entre os melhores e hoje não foi exceção. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu também, muito obrigado.